Bom dia, estamos aqui para mais um momento filosófico aqui no seu canal Hermenêutica, Ser e Interpretação. Hoje vamos falar de sociologia econômica, vamos falar também de Philip Steiner e Emmeline Durkheim. Emmeline Durkheim e Philip Steiner dentro da proposta da sociologia econômica. Quando nós falamos da origem da sociologia econômica e vamos trabalhar dentro dessa proposta, que ela é oriunda do fim do século XIX, é ali que vai surgir esses estudos e tratados sobre sociologia econômica. Nós vamos falar também de uma economia política que se encontrava em uma situação bastante desconfortável. Os últimos defensores da economia política clássica e que se opõem até às diversas variações da escola histórica, e esses dois grupos principalmente que são contrários a uma pequena minoria de economistas, tá? Que desenvolve a teoria da utilidade marginal, a teoria pautada em Jevons, Major e Walras, quase que até podemos dizer que se apoiando em um matematismo, tá, da economia política. O futuro então reserva a esses últimos uma posição bastante predominante dentro daquele momento em que a situação era até considerada difícil, visto a redução do número de dificuldades que encontravam-se para justificar o comportamento do agente econômico e o caráter estático de análise desse comportamento, tá? Na perspectiva ou propostas dessas dificuldades e da avaliação que delas era feita no decorrer de três maneiras de conceber a sociologia econômica frente à economia política, com a proposta do Pareto, que foi possível inclusive tomar ou tornar, tá, mais complexa a abordagem econômica, acrescentando-se a ela as dimensões características do social, como o caso de Durkheim, a sociologia econômica, até passou a ser vista como o modo de substituir a economia política, considerada cientificamente inadequada, como o caso de Weber, de Chambert, e a sociologia econômica então passa a ver como vocação complementar a economia política, já que até ela vai oferecer condições para que a história seja levada em consideração. Então, Pareto, com a proposta da imprescindível necessidade de tornar mais complexa a economia, Pareto vai desenvolver, de um lado, as vantagens que são associadas ao estudo do comportamento humano, que vai estar expresso na procura de um ganho máximo, o que irá permitir um rigor do raciocínio econômico graças à formalização da matemática, que é associada à teoria da escolha e ao estudo também dos sistemas de interdependência, que inclusive seguindo a linha de Walras, ele vai desenvolver e vai ampliar. Em outro lado, Pareto vai se revelar extremamente sensível aos limites e às dificuldades de tal procedimento, tá? A teoria econômica matemática, que ela é, vamos dizer assim, desemparada, de uma forma até desesperadamente, é o termo mais apropriado, desesperadamente estática, nós não sabemos bem se essa matéria ou se ela está dentro de uma proposta de matéria dinâmica, tá? Em 1909,
Vargas vai dizer que a economia política, embora os fatos que procurasse explicar fossem marcados por transformações lineares ou até cíclicas, o comportamento do agente econômico, tal como a teoria, ela excessivamente vai propor um repousar de hipóteses muito bem pensadas e elaboradas, e em especial quando se supõe que o agente age conscientemente e de acordo com o conhecimento quase que infinito das consequências de suas ações. Então, como resolver essas dificuldades? Como que se pode até justificar essas hipóteses e seus tais limites? É a partir disso que Pareto vai propor uma hierarquia entre os diversos domínios da economia política, que é a economia pura, muito mais voltada ao aspecto abstrato e ao aspecto completo, total de uma economia aplicada. Então, é dentro dessa proposta que depois, pela sociologia, e de tal forma que a medida vai se aumentando de uma forma progressiva e complexa, que vai ocorrendo uma aproximação que não se logra dentro de uma explicação satisfatória do fenômeno concreto. Então é o agir dessa maneira e dentro de uma proposta teórica econômica e teórica sociológica que vai se propondo um ingrediente indispensável para que se consiga conferir uma nova teoria econômica e o lugar que vai lhe caber e vai lhe promover em um reconhecimento integral do saber e de uma influência de Pareto a uma sociologia econômica enquanto combinação abrangente da economia e da sociologia e que não teve até um reconhecimento dentro do século XX. Então, as aproximações sucessivas que vão ocorrer e são propostas a partir de Pareto é justamente o método das aproximações de um firmamento defendido por Pareto, que provavelmente em razão de sua formação em engenharia, é impossível dizer que vai estudar um fenômeno concreto em todas as suas dimensões, que até podemos dizer que num aspecto infinito e consequentemente de um método científico, irá exigir algumas dessas dimensões que sejam selecionadas para permitir uma análise no aspecto de um fenômeno abstrato. Então é o que vai ocorrer em uma mecânica quando se admite hipoteticamente que corpos perfeitamente lisos e movimentos sem fricção venham também ocorrer dentro de uma abstração do indivíduo concreto e múltiplo de movimentos até de ação que venham propor uma ação de economia pura, que é estudada a partir da propriedade de sistemas de interdependência criados pela presença de um grande número, de agentes econômicos dentro dos mercados competitivos e também não competitivos. Então é preciso, nessa proposta, aumentar de uma forma progressiva a complexidade dessa primeira aproximação de uma economia pura, que se admite, embora se siga movido por considerações até econômicas, um homo econômicos a partir de uma aproximação correspondente a uma economia aplicada. E isso irá apoiar sobre os resultados de uma economia pura, que é promovedora de resultados que podem ser sensivelmente até diferentes, porque vai aceitar a existência de outras formas de ação no seio de um sistema de interdependência. Por fim, então, Pareto faz intervir uma terceira aproximação
que ela se define como uma aproximação sociológica que vai ter a função de sintetizar as contribuições dos diversos saberes especiais, as várias primeiras aproximações, que inclusive para chegar perto de um fenômeno concreto irá também propor várias dimensões da vida social, como aspecto no sentido religioso, político, militar, sexual, sentimental e até interativo, tá? E até interativo. Era isso que nós tínhamos para hoje dentro dessa proposta de origem, de gênese da sociologia econômica.